Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Denner Neves de Biologia e hoje eu tô aqui para comentar sobre um dos assuntos mais relevantes para a sua provinha de vestibular. Isso mesmo, se você já olhou aqui no quadro, já está ciente sobre o tópico que nós vamos trabalhar hoje. Relações ecológicas, independente de qual o seu objetivo quanto a vestibular, sem dúvida, esse sempre será um dos temas mais incidentes nas suas provas. Então, como é que eu gosto de construir essa aula, galera? Eu construí aqui com vocês um mapa mental, onde nós vamos detalhadamente comentar um pouquinho sobre cada uma das principais relações ecológicas. Então, galera, os seres vivos dentro de uma comunidade, eles interagem ali com fatores abióticos, mas o mais relevante nesse momento é pensar nas interações entre os seres vivos. Isso é crucial para a sobrevivência, para a manutenção, para que aquele ecossistema funcione de maneira positiva, harmônica, desarmônica, e agora nós vamos entender esses passo a passo, tá? Vem comigo, galera. Eu coloquei aqui logo no início relações ecológicas, o nosso título, e a partir daqui nós vamos desmembrar em duas vertentes. Essas relações podem ser do tipo intraespecífica ou interespecífica. Repara que os termos são muito semelhantes, mas você não pode dar bobeira. Quando eu falo para você que a relação é intraespecífica, quer dizer que ela ocorre entre indivíduos da mesma espécie, galera. Isso mesmo, entre indivíduos da mesma espécie. Mas, Denner, como é que eu vou saber que o indivíduo é da mesma espécie que o outro? Bom, num contexto geral, nós utilizamos o conceito biológico de espécie, onde nós consideraremos indivíduos da mesma espécie aqueles que têm capacidade de intercruzar naturalmente e gerar descendentes férteis. Então, qualquer relação entre esses grupos serão denominadas de relações intraespecíficas. Um outro nome que pode aparecer, é bem menos usual, mas nós estamos aqui para te preparar para tudo, é o termo homotípicas. Homotípicas. Fechado, galera? Agora, quando essas relações ocorrerem entre indivíduos de espécies distintas, elas serão relações do tipo interespecíficas e você pode chamar também de heterotípicas, tá? É bem menos usual. O mais comum de aparecer nas provas são os termos que eu deixei marcado aqui com a letrinha de cor diferente. Agora, há ainda mais uma subdivisão, há ainda uma outra maneira de aumentar a especificidade. Seja entre indivíduos da mesma espécie ou entre indivíduos de espécies diferentes, essas relações podem ser do tipo harmônicas ou desarmônicas. Repara que aqui no final eu deixei em aberto, né, as desarmônicas interespecíficas, porque nós seguiremos para um outro take para falar a respeito disso. Então, galera, eu quero começar pela parte superior desse nosso mapa mental. Ou seja, eu quero falar sobre as relações entre indivíduos da mesma espécie que são do tipo harmônica. Mas, Denner, o que é uma relação harmônica? Queridos, é aquela em que não há prejuízo para nenhum dos indivíduos associados. Nós costumamos representar essas relações ecológicas em sinais matemáticos, tá? E como é que isso funciona? Uma relação do tipo harmônica, ela sempre será do tipo mais e mais. Isso quer dizer que os dois indivíduos obtêm benefício desse processo, ou ainda do tipo mais e zero, ou seja, positivo para um e indiferente para o outro. Repara que o sinal de menos, ele não aparecerá nessa caracterização. Mas, Denner, quando é que indivíduos da mesma espécie se associam de maneira harmônica? Eu vou citar dois exemplos aqui para vocês, tá? Você pode ter a formação de colônias ou ainda a sociedade. Em ambos os casos, essas relações são do tipo mais e mais, ou seja, os indivíduos associados obtêm benefício, né? Eles têm vantagens dessa comunicação, mas qual é a diferença de um para outro? E é aí que você tem que tomar bastante cuidado. Numa colônia, galera, os indivíduos eles apresentam dependência anatômica entre si. Então você não pode separá-los, né? Esses indivíduos dependem uns dos outros para constituir aquela estrutura. Vou citar alguns exemplos para vocês, galera. Os corais,
Os corais eles são colônias formadas por pequenos quinidários pólipos, quinidários sésseis, e eles se associam formando estruturas bem mais complexas, tá? Antigamente, galera, alguns livros diziam que o que separava uma colônia de uma sociedade era o fato de que na colônia não havia divisão de trabalho. E isso não é verdade. Existem colônias onde os indivíduos podem executar funções diferentes. O exemplo disso é a caravela portuguesa. Isso mesmo, essa caravela portuguesa que chega aí nas praias durante o verão, trazidas pelas correntes mais quentes, ela é um indivíduo colonial. Ela é formada pela associação de vários indivíduos da mesma espécie e que dependem uns dos outros anatomicamente. Mas, galera, cada um ali vai executar um papel diferente, ou cada parte, melhor dizendo. Você tem aqueles indivíduos que formarão um tentáculo, responsáveis pela natação, pela captura do alimento, outros que vão formar uma estrutura flutuadora, importante ali para a manutenção do equilíbrio hidroestático do organismo. Então, na colônia, vários indivíduos da mesma espécie se associam, mas existe dependência anatômica entre eles. Não tem a ver com divisão ou não de trabalho. Existem colônias isomórficas, onde essa divisão não acontece, mas há também aquelas colônias heteromórficas, onde os indivíduos são anatomicamente distintos e podem executar tarefas diferentes. Fechado, mas Denner, então o que é uma sociedade? Galera, na sociedade eu tenho associação de indivíduos da mesma espécie, só que não existe entre eles essa dependência anatômica. A gente pode representar como sociedade diversas relações executadas por insetos. As abelhas, as formigas, os cupins, aqueles indivíduos vivem juntos, eles compartilham ali o fruto do mesmo trabalho. Há ainda a divisão em castas, cada grupo de indivíduos executa um papel diferente dentro do formigueiro, dentro da colmeia, mas o que mais importa para definir como sociedade é o fato de que esses indivíduos não dependem anatomicamente uns dos outros. Um grupinho de abelha pode sair para polinizar um determinado grupo de plantas e um outro grupinho de abelhas outro. Elas não precisam ir obrigatoriamente juntas. Eu acho que deve ter ficado mais claro agora. Dito isso, vamos ver como é que isso aparece em questões. A primeira questãozinha vai estar aparecendo para você agora, e eu vou pegar ela aqui para fazer a leitura junto com vocês, uma vez que eu tenho muita miopia para enxergar a tela que está ali do outro lado, tá? A nossa primeira questão, ela diz o seguinte: a caravela portuguesa, apesar de parecer apenas um único indivíduo, é formado por vários quinidários da mesma espécie. Cada um desses indivíduos está relacionado com uma determinada função, existindo aqueles relacionados com a reprodução, com a alimentação, com a proteção. E aí a pergunta é a seguinte: a caravela portuguesa é um exemplo de qual relação ecológica? E é aqui que o aluno derrapa, porque você vai encontrar nas alternativas tanto sociedade quanto colônia. E o aluno que aprendeu de maneira errada, né, que aprendeu que na colônia não há divisão de trabalho, ele vai marcar que isso é uma sociedade e errará a questão. O nosso gabarito aqui é a letra B de bola. A caravela portuguesa é uma colônia. Esses indivíduos dependem anatomicamente uns dos outros para formar essa estrutura, né, que nós denominamos de caravela portuguesa. Agora, vamos para mais uma, para emendar aqui a nossa resolução e dar continuidade à nossa aula. Agora, nós vamos falar o seguinte: as abelhas são animais que vivem em colmeias e apresentam divisão de trabalho em um certo grau de cooperação. Em uma colônia, podemos identificar diferentes indivíduos, né? Em uma colmeia, né? Eu li colônia, mas é uma colmeia, pelo amor de Deus. Não faça que nem o seu professor, desatenção na hora da prova vai te fazer perder a questão. Então, em uma colmeia, podemos identificar diferentes indivíduos, as rainhas, as operárias, os zangões. Entre as alternativas a seguir, marque o nome da relação ecológica realizada pelas abelhas. Você sabe que abelha, formiga, cupim, entre outros insetos, estabelecem relação de sociedade. Mas, Dani, eu saberia disso por conta da divisão de trabalho? Não, queridos, não é a divisão de trabalho que vai te orientar para esse gabarito, e sim o fato desses indivíduos não dependerem anatomicamente
uns dos outros, né? Existe uma cooperação, mas não necessariamente eles vivem ali grudadinhos uns nos outros. Bom, agora que você já viu como é que cai, vamos fechar esse bloco superior aqui da nossa aula. Eu continuarei falando sobre as relações intraespecíficas entre indivíduos da mesma espécie, só que agora aquelas que podem ser desarmônicas. E a primeira que eu vou mencionar para vocês é o chamado canibalismo. No canibalismo, uma espécie vai se alimentar de outra da mesma espécie, né? Um indivíduo se alimentará de outro da mesma espécie para ficar mais bem amarrado aí para vocês, tudo bem? Isso vai ser positivo para aquele que está ingerindo e negativo para aquele que é prejudicado. Lembrando que nas relações desarmônicas, né, vai aparecer aqui para gente o sinal de negativo, mostrando que há algum indivíduo sendo prejudicado naquela interação. Bom, galera, a origem do canibalismo, ele não é muito bem explicado, ele pode variar de casos para casos. Pode ser simplesmente por uma questão nutricional, você tem alguma alteração no ambiente onde a oferta de alimento para essa população ela diminui e os indivíduos podem se alimentar uns dos outros. Você pode ter também o infanticídio para diminuir a competição. Caramba, Dene, que parada é essa? Às vezes o macho, ele come os filhotes que também são machos e que daqui a alguns anos ou décadas podem ameaçar o seu território. Então o infanticídio não é nada incomum em alguns indivíduos, pode ser uma estratégia da reprodução, como é o caso do louva-a-Deus fêmea sobre o louva-a-Deus macho. Em ambientes temperados, aqui no ambiente neotropical você não vê isso ocorrendo, tá? Mas após a cópula, a fêmea se alimenta do macho para ter energia e ir incubar esses ovos. Então, são diferentes explicações para o canibalismo. Mas além dele, você também pode destacar aqui a competição. E a competição, galera, ela é uma relação representada por menos e menos, onde ambos os indivíduos têm algum tipo de prejuízo. Por mais que exista uma recompensa final, durante o evento de competição, sempre há um gasto energético elevado, então esses indivíduos podem se machucar, inclusive, competindo por uma fêmea. Existem várias espécies de mamíferos que disputam ali, né, a atenção da fêmea durante a época da reprodução, diferindo golpes uns nos outros, o que pode ser bastante traumático e gerar lesões futuras para esses animais. Lembrando que competição, galera, vai aparecer também como relação interespecífica na nossa próxima aulinha, tá bom? Então, concluindo a nossa mensagem desse primeiro take, dessa nossa primeira aulinha, nós falamos sobre relações intraespecíficas ou homotípicas, que são aquelas que ocorrem entre indivíduos da mesma espécie. Aqui dentro nós desmembramos em harmônicas, quando não há prejuízo para nenhum dos associados, e desarmônicas, quando há prejuízo para pelo menos um dos envolvidos. Citamos como exemplo de harmônica e intraespecífica a colônia e a sociedade, e desarmônica e ainda intraespecífica, o canibalismo e a competição. Te espero para a continuidade da nossa aula no próximo capítulo.